Muitas vezes o controle de custos nas empresas pode ser interpretado como matemática pura. Mas os gastos não são apenas números. Exigem planejamento e gestão para entender todo o processo e verificar em qual parte é possível economizar. E com a ajuda de uma consultoria especializada, uma empresa de São Paulo conseguiu enxugar mais de 10% dos seus gastos só com o tradicional cafezinho. E isso foi só o começo. Na linha de produção, mais de 300 funcionários. Daqui saem 3,5 milhões de litros de tinta todo mês que vão abastecer o mercado doméstico e o exterior e garantir um faturamento anual de mais de 400 milhões de reais. De tão rentável o negócio, os sócios decidiram oferecer um mimo aos funcionários. Na hora do lanche, a bebida é de graça. Temos chá, chocolate com leite, café com leite, café. E foi justamente o cafezinho a primeira despesa fixa que a fábrica decidiu enxugar. Por recomendação deste consultor, a direção da empresa renegociou o contrato de aluguel das máquinas de café com o fornecedor. Assim, foram R$20 mil a menos no ano. Nós mostramos para eles que outras empresas do mercado podiam entrar e atender satisfatoriamente, da mesma maneira, com a mesma qualidade, com um preço menor. Nesse mesmo período, outros R$240 mil foram poupados na compra de passagens aéreas para os funcionários. A Dinorá, responsável por esse serviço, foi orientada a reservar os bilhetes com 15 dias de antecedência. Não tínhamos uma regra. Tinha a urgência da passagem e comprava, não tínhamos uma antecedência, não tínhamos um planejamento de viagens, eram poucas as passagens que eram compradas com antecedência. Hoje, gerou uma economia bem grande para nós. De quanto essa economia? Olha, de 15% a 20% e esse último mês chegou a 31% de economia. Também foram reduzidos gastos com logística. No lugar de pequenos caminhões, a empresa passou a usar carretas para transportar as tintas até os pontos de distribuição. A mudança aumentou o volume de carga transportada por veículo e gerou uma economia com combustível de mais de 500 mil em 12 meses. São despesas que não estão no seu foco do dia a dia. Você não está olhando, você olha, mas você não tem aquele foco que você dá para despesas mais primárias e mais relevantes. De pouco em pouco, a empresa conseguiu economizar cerca de R$1 milhão ao longo de um ano. O dinheiro ajudou a engordar os lucros dos sócios e serviu como combustível para novas ideias. Agora, a tesoura está apontada para as embalagens. O André estuda um jeito de cortar as despesas com a compra de caixas de papelão. A gente está já com uma estimativa de, nas embalagens secundárias, economizar em torno de 35%. E para falar sobre a importância do controle dos custos nas finanças das empresas e como esse processo pode ajudar no aumento da lucratividade, a gente recebe o empreendedor e empresário Bob Volheim. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, Bob. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. A gente estava vendo aí vários exemplos dessa empresa, né? Tem o exemplo do cafezinho, da passagem aérea, da embalagem, do caminhão. Qual é a mensagem que fica a partir de todos esses exemplos? Eu acho que tem uma mensagem que é um mantra que a empresa ali está passando, ou seja, se dá para economizar e ter a mesma qualidade, como foi o caso do cafezinho e mesmo das viagens, é só planejar com um pouquinho de antecedência, não houve corte de viagem nem corte de café, isso é um mantra muito positivo, que vai ser transformado em maior rentabilidade e pode até ser gerador de novas ideias, como foi citado, que vai ser usado uma parte dessa rentabilidade. Então, eu acho que é uma preocupação que, às vezes, as empresas não acham isso tão nobre, mas é extremamente importante que elas tenham o tempo inteiro como um mantra. Se dá para pagar menos, e, na verdade, a razão é sempre dá, 99,9% das vezes dá para pagar menos, para custar menos, tem que fazer. Exato. E a gente viu que isso não mudou na presença do produto lá. Continua tendo café, continua tendo passagem aérea, continua sendo feito o transporte adequado da mercadoria. Mudou a forma de pensar e de fornecer o mesmo material, o mesmo equipamento, o mesmo serviço, né? Exatamente. Isso está mostrando que tem uma inteligência por trás disso. Não é simplesmente o corte pelo corte, certo? Porque se o corte vem junto com perda de qualidade ou o serviço que tinha para os funcionários do café não ter mais, aí é questionável se isso é justificável ou não. Às vezes pode ser necessário, mas você está perdendo. Agora, nesse caso, não.
E é interessante que a gente viu na entrevista também, ele dizendo que são gastos que a princípio não estavam no foco da empresa. Isso acontece muito, o empreendedor vê o dinheiro ir embora e não sabe identificar exatamente onde está o ralo? Pois é, numa empresa que fatura, como ele citou ali, 400 milhões, né, economizar 20 mil no café, primeiro pensamento é tipo, isso não faz sentido, isso não é nossa prioridade. É dinheiro de cafezinho, afinal de contas. É dinheiro de cafezinho, vamos olhar para outra coisa. O segredo é que, quando você põe numa planilha 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, você chegou a 1 milhão por ano que ele apontou ali na matéria. Então, às vezes é difícil perceber isso. Então, o diabo está nos detalhes, sabe? Está nas coisas pequenas. É a soma de não sei quantos mil itens que uma empresa que fatura 400 milhões tem de custos que vai dar esse 1 milhão. Provavelmente não existe um custo que ele consiga, numa tacada só, fazer esse 1 milhão. E às vezes a tentativa é essa. Eu preciso reduzir 1 milhão, eu vou olhar isso não dá. E não percebeu que tinha um monte de pequenas coisas que vão somar 1 milhão.